Olá, vamos hoje estudar então sobre as Escrituras e o Espírito Santo, as Escrituras e a oração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 14. Nós vamos ler primeiramente do versículo 16 ao 18. Nós já estudamos sobre as Escrituras e o pecado, as Escrituras e a pessoa de Deus, as Escrituras e a pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver sobre as Escrituras e a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele não é apenas uma força, uma energia, mas ele é uma pessoa. Assim como nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo. E como pessoa, ele também se relaciona conosco. Nós também podemos falar com ele, buscá-lo, adorá-lo. E ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa perfeita, porque ele é Deus. E vamos abrir as Bíblias então. João capítulo 14, versículos 16 ao 18. Diz assim. Aqui é Jesus dizendo, para os discípulos. Jesus disse assim: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. E agora o versículo 26 do mesmo capítulo. 26 diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. A palavra aqui no original, no grego, para Consolador, que é uma designação do Espírito Santo, é uma palavra, eu não sei pronunciar corretamente, mas é paracleto, lá no original. Então, é uma palavra com vários significados. E ali fala, e o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele vos consolará, guiará toda a verdade e tal. Então veja bem, o cenário aqui é Jesus preparando os seus discípulos, porque ele seria assunto aos céus. Ele, depois de ressurreto, ele então ficou um período na terra com os discípulos, e ele falou: olha, eu vou para junto do Pai. Ele foi assunto aos céus, e ele fala: mas eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou orar ao Pai, e ele vai enviar um outro Consolador, Paracleto. Paracleto, de acordo com o original, é aquele que é enviado para estar ao lado, para estar junto. Olha que coisa linda! O Espírito Santo, ele foi enviado para estar conosco, ao nosso lado. Ele é o que nos ensina, porque ele vai nos ensinar todas as coisas, diz o texto. Ele é o intercessor, porque paracleto significa também aquele que intercede. A Bíblia não fala que o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém? Olha que coisa linda, o Espírito Santo. Quando a gente chora, e muitas vezes a gente não sabe nem o que falar, o Espírito Santo, ele transforma as nossas lágrimas em oração diante do Pai e intercede a nosso favor. O Espírito Santo, paracleto, também significa aquele que anima, que revigora. Olha que coisa tremenda, gente. A gente ter essa presença todos os dias, porque Jesus não nos deixaria órfão, mas o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, enviada para nos animar, para nos fortalecer, para nos encorajar. E é o Espírito Santo que atua na obra da salvação na vida das pessoas. A Bíblia diz que é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que traz a realidade da vida
de pecaminosidade das pessoas. Esse senso de que eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu sou tão mal, eu sou tão separado da glória de Deus, que eu preciso de um Salvador. Porque se nós não tivermos essa consciência do nosso pecado, das nossas misérias, nós nunca vamos entender que nós precisamos de um Salvador. E é o Espírito Santo que traz esse senso para o coração do pecador, da necessidade de Jesus Cristo. Então a obra do Espírito Santo é uma obra maravilhosa, é uma obra incrível, por isso que eu digo, ele é uma pessoa muito maravilhosa, ele é muito doce, muito amável, muito perfeito, e nós devemos sim buscá-lo. Então veja bem, Paracleto significa aquele que consola ou conforta. Tá, maravilhoso, enxuga as nossas lágrimas, mas vai além disso. Aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede ao nosso favor como um defensor numa corte. Então ele faz o papel de advogado, né? E esse termo na Bíblia é utilizado para se referir ao Espírito Santo. Então veja bem, nós não estamos desamparados. Gente, quando a gente estuda sobre os mártires cristãos, as pessoas que dão as suas vidas pela causa do Evangelho, né, no mundo perseguido, nas nações de perseguição ao cristianismo, e a gente fala, uau, como que essas pessoas tiveram coragem, né, de não negar. Sabe quem que habilita essas pessoas para terem esse ânimo? É o Espírito Santo. Que coisa linda, né? Significa que é fácil, gente? Não é fácil. Você se negar a si mesmo, dia a dia, a gente negar só as nossas vontades, já não é fácil. Imagina você negar a sua vida, negar, às vezes, né, o convívio em família, por amor à causa do Evangelho. É o Espírito Santo que nos habilita a cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Então, ele é alguém maravilhoso, ele é Deus, é pelo poder do Espírito que nós somos santificados, conduzidos em toda a verdade e habilitados a vestir a armadura de Deus através de uma vida de oração. E até mesmo quando não sabemos como orar, como um bom advogado, o Espírito Santo fala por nós com gemidos inexprimíveis. Então, entendendo que essa obra do Espírito, nós vamos então abordar sobre as Escrituras e a oração, sabendo que o Espírito Santo desenvolve um papel importante na nossa vida de oração. É que nós vamos então falar também sobre a oração. Quando a gente fala sobre as Escrituras e o Espírito Santo, as Escrituras e oração, é porque quando nós meditamos na palavra, ela tem que nos levar para mais perto do Espírito Santo. Quando nós buscamos a palavra de Deus, as Escrituras, para que ela seja eficaz, para que ela seja proveitosa, ela deve despertar em nós o desejo de orar. E é sobre essas verdades que nós vamos meditar agora. Veja bem, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus e não meramente ouvintes. Nós já falamos sobre isso, né? A Bíblia, ela não é para ser apenas um livro de conhecimento teórico, mas ela precisa ser colocada em prática na nossa vida, para que ela seja efetiva, né? Então ela tem que trazer essa mudança. Senão, gente, se a gente estudar a Bíblia só como um livro de teoria, a gente vai estar enganando a gente mesmo, sabe? E aí a gente está pecando. Então a Bíblia, ela tem que trazer transformação, e isso também refere à nossa vida de oração. Quando a gente estuda a Bíblia, ela tem que nos desafiar a orar, a entender como é imprescindível uma vida de oração para o crente, como nós precisamos, tá? Mas vamos entender algumas verdades sobre a questão da oração, porque é um passo de cada vez. E o primeiro passo é o seguinte: as Escrituras, ela precisa nos mostrar
acerca da necessidade da oração na vida do cristão. Então, assim como para viver nesse mundo físico a gente precisa respirar, senão a gente morre, o cristão, para ter uma vida saudável, ele tem que orar, ele tem que falar com Deus. E aqui a gente sabe que a oração, eu não quero reduzir a oração a uma religiosidade. Eu só oro quando eu me coloco de joelhos. Não, eu sim, vou orar me colocando de joelhos? Sim. Não tem lá, o apóstolo Paulo fala, por esta causa me coloco de joelhos. Então, determinadas causas que nós temos, queridos, a gente precisa se ajoelhar mesmo e buscar a Deus. Mas a gente ora no trânsito, a gente ora deitado, a gente ora em pé, a gente ora de joelho, a gente ora no banho, a gente ora fazendo comida, a gente ora lavando roupa. Quantas vezes eu estou lavando lá um monte de meia fedorenta, não está mais chulezenta não, porque eu faço uma pré-lavagem, às vezes eu até jogo água quente e tal, faço aquela limpeza, né? Porque os abençoados andam de meia, às vezes no quintal, na grama, na terra. Então, quem é mãe sabe, né? Como que é lavar a meia dos nossos filhos. E eu lavando as meias, eu falo, Senhor, abençoa o caminho dos meus filhos. Abençoa a caminhada deles, livra os pés deles de escorregarem em caminhos tortuosos. Então a gente ora, em todo tempo a gente está levando o nosso pensamento a Deus em oração, buscando. Gente, isso é maravilhoso demais. Esse livre acesso que Jesus nos leva ao Pai, em oração. Então orar precisa ser para nós cristãos um estilo de vida. Precisa ser para nós um estilo de vida. Quantas vezes a gente, num momento de aperto, você não tem nem tempo de se ajoelhar, mas você fala, Deus, toma conta, Senhor. Senhor, faz um milagre. Meu Pai, eu não estou aguentando, Senhor. Porque a oração, ela precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Então, uma vida de oração é absolutamente essencial para uma caminhada diária com Deus, para a libertação do poder do pecado e para resistir às seduções do mundo e às agressões de Satanás. Jesus diz lá em Mateus 21:13, ele fala, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus não disse, a minha casa será chamada casa da pregação ou casa do canto, mas a minha casa será chamada casa de oração. Por isso que a Bíblia, o estudo da Bíblia, ele tem que despertar em nós a necessidade que nós temos de orar, de falar com Deus. Segundo lugar, o estudo da palavra, ele nos demonstra que nós não sabemos orar. Quantas vezes a gente se ajoelha e a gente fala, Senhor, eu não sei como orar. Senhor, eu não sei nem como pedir. Os irmãos já passaram por momentos assim? E você fala, Senhor, eu vou abrir a minha boca e o Senhor coloca na minha boca as palavras. Ou então, meu Pai, eu vou orar em cima da palavra. Eu vou abrir lá em Salmos, vou declarar essas bênçãos aqui sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu marido, sobre o meu trabalho. Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes você está passando uma situação, tem hora você não sabe se é para Deus livrar. Por exemplo, vamos supor que alguém está se afastando de você. Às vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa, e você não sabe se é um livramento de Deus, se é para orar para aproximar, você não sabe se agradece, né? Tem momentos que a gente não sabe orar. E a Bíblia, ela nos demonstra isso. Olha só, o cristão não pode orar sem a direta habilitação do Espírito Santo. Deve ser assim, pois a oração real é uma necessidade despertada dentro de nós pelo Espírito, para que peçamos a Deus, em nome de Cristo, o que está de acordo com sua santa vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
Ele nos ouve. É o que diz lá em 1 João 5,14, e também como um discípulo disse para Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Pai vem e ensina a oração do Pai Nosso, que também é uma oração que Jesus nos ensinou, e nós podemos declarar. Já aconteceu comigo essa experiência. Às vezes eu não sei como orar. Eu falo, Deus, eu vou orar a oração do Pai Nosso, não como uma reza, como uma fala mecânica, mas como algo de fato. Pai Nosso, Pai, que estás no céu, santificado. E aí a gente começa a declarar a oração que Jesus nos ensinou, porque nós não sabemos orar. Terceiro ponto, as Escrituras, elas nos demonstram que nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo para orar. E é verdade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 10 a 12, eu vou abrir esse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 12, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Então o Espírito Santo, ele conhece a profundidade de Deus, e ele nos ensina a orar, e ele intercede por nós, e ele nos ajuda a orar de uma forma aceitável a Deus. Quarto lugar, as Escrituras nos beneficiam quando o Espírito nos ensina a finalidade certa que nós devemos ter em mente ao orar. Então nós temos que ter uma mente que tenha o objetivo certo. O autor, acho que lá eu não me lembro exatamente se é de Tiago, fala assim, olha, vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Então, muitas vezes, a finalidade da nossa oração é errada. Nós precisamos ter o fim correto. Em primeiro lugar, a primeira finalidade da oração deve ser que Deus deve ser honrado, porque a oração é um ato de adoração. Então, isso que eu estou pedindo a Deus, vai glorificar o nome de Deus? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, eu vou pegar mais leve, vamos supor que tem uma irmãzinha orando por um rapaz, mas esse rapaz ele está comprometido, está namorando com outra garota. Está certo isso? Isso glorifica a Deus? Essa disputa, essa competição? Isso não glorifica a Deus, a motivação está errada. Então, está errado. Às vezes você está pedindo, por exemplo, eu quero um carro novo, porque vai ser melhor para a nossa família, esse já está dando um problema e tal. Não, eu quero um carro novo porque eu quero me ostentar, eu quero mostrar. Glorifica a Deus? Sabe, ostentação, exibicionismo, não ostenta a Deus. Então, gente, a probabilidade você não vai receber, porque sua motivação, sua finalidade é errada, é pecaminosa, não glorifica a Deus, não adora, não honra a Deus. Então, os nossos pedidos, as nossas petições, precisam glorificar a Deus. Em segundo lugar, a oração, ela precisa humilhar os nossos corações, porque a oração ela nos leva para um lugar de dependência. Veja bem, quem é soberbo, arrogante, presunçoso, autossuficiente, não precisa de um Deus, não precisa de orar, né? Porque ele se basta. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, isso demonstra a nossa humilhação. Ou seja, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua intervenção. Quantas vezes a gente, no desafio de criar filhos, a gente fala, Deus, se o Senhor não fizer algo, uma obra, eu não dou conta, eu preciso do Senhor. Quantas vezes, como esposas, a gente precisa
de algo, numa transformação do nosso marido, que não é por imposição, não é por briga, né? Mas é por submissão a Deus. Deus, por favor, trabalhe no coração do meu esposo, Senhor. Eu não dou conta, eu já tentei de mim mesmo, eu não consigo, Senhor. Faz. Gente, isso é um ato de humilhação. Eu não consigo, eu não dou conta, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça algo. Então a oração, ela nos posiciona nesse lugar de dependência de Deus. Ela, vamos dizer assim, que ela nos faz que entendamos a nossa insignificância, de que nós não podemos tudo, mas que nós dependemos de Deus. E por último, a oração é um meio ou forma de obter para nós as coisas boas pelas quais pedimos, né? Como eu já falo, Jesus lá em Mateus 7,7, ele fala, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e vai achar. É uma atitude ativa, né? Pedir é uma atitude ativa, buscar é uma atitude ativa. E aí Tiago confirma, complementa: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós precisamos levar diante de Deus as nossas petições em humildade. Quinto lugar, somos beneficiados pelas Escrituras quando somos ensinados a pleitear as promessas de Deus. Gente, a Bíblia está repleta de promessas de Deus para as nossas vidas. Muitas dessas promessas são para o mundo aqui, algumas dessas promessas são para o mundo que há de vir, o mundo vindouro, para a eternidade. Algumas dessas promessas são incondicionais, independem de nós. Algumas dessas promessas são condicionais: se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus estatutos. E nós temos promessas genéricas, temos promessas mais específicas, e precisamos conhecer a palavra. Por isso que é tão importante nós orarmos a palavra. É abrir lá em Salmos mesmo, onde tem promessa. Vamos orar a palavra aqui nessa casa, eu vou declarar, porque há uma bênção. É a palavra de Deus que está sendo declarada. É a palavra de Deus que está sendo liberada no mundo espiritual em oração. Então, é uma riqueza, é uma bênção nós podemos orar a palavra de Deus. Vamos lá, número 6. Nós somos beneficiados pelas Escrituras como somos trazidos para a submissão completa a Deus. Aqui tem uma ligação com o que nós já dissemos sobre humilhação, né? Quem não se submete a Deus não precisa de orar, porque ele é dono do seu próprio caminho, ele é autossuficiente. Mas quando nós reconhecemos o nosso devido lugar, que nós somos dependentes de Deus, a gente entende que a oração é para nós. A oração é para quem depende de Deus. Um dos projetos divinos na oração é que podemos ser humilhados. Isso é extremamente demonstrado quando nós nos curvamos de joelho diante do Senhor. Pai, por essa causa me ponho de joelhos. Pai, essa causa eu estou me humilhando. Pai, eu estou pedindo por favorzinho. Pai, por favor, ouve o meu clamor. Né? A oração é um reconhecimento de nosso desamparo e um olhar para aquele de quem toda a nossa ajuda vem. A oração é uma demonstração de que nós acreditamos na suficiência de Deus para suprir todas as nossas necessidades. E por último, somos beneficiados pelas Escrituras quando a oração se torna uma verdadeira e profunda alegria. A oração, ela não pode ser para o cristão aquele peso, aquele fardo. Ai, agora eu tenho que orar. Não, gente, tem que ser algo natural. Como respirar? É natural, alguém pensa, eu vou respirar agora, puxo o ar, agora solto o ar. Não, é algo que a gente faz sem perceber, não é verdade? A oração precisa ser assim. Claro que a gente pode ter e deve ter os momentos que a gente se curva de joelho, por essa causa eu me ponho de joelho. Como Daniel, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes no dia.
Agora, eu não penso que Daniel ficava 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite em oração. Mas eu penso que ele abria a porta, ele orava, ele clamava e seguia para o trabalho. Porque ele foi um governador ali, né? Onde ele atuava. Aí, à tarde, ele trabalhava e tal, 6 horas abria Deus e tal, orava de novo. Mas, em todo o tempo, você pode estar elevando a Deus em oração. Você pode estar buscando, falando com o Senhor. E alguém pode dizer assim, mas eu não tenho tempo. Gente, será que nós temos mais atividade do que Jesus quando exerceu o ministério dele? E Jesus, sendo Deus, ele dedicava-se à oração. Ele se retirava para orar. Ele ia para a praia. Ele ia para o monte. Ele se recolhia para algum lugar isolado para orar. Ele ia para o jardim orar. Ele ia para algum lugar para ter aquele momento com o Pai. Se o próprio Jesus, que é Deus, tinha esses momentos, que dirá de nós, réis mortais, né? Acharmos que a gente não precisa de oração. Alecrim dourado, a gente precisa muito. A gente precisa desesperadamente. Jesus, que era Deus, orava, quanto mais nós, né? Então, orar tem que ser um motivo de alegria, de falar, Deus, obrigada, Senhor, porque eu posso falar contigo. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor sendo um Deus tão maravilhoso, eu não preciso agendar uma audiência para falar contigo. Determinadas pessoas aqui nessa terra, e eu não estou falando às vezes nem de grandes autoridades, não, político e tal. Tem gente que para você falar, você precisa agendar. E tem gente que para te ouvir da agenda, ele vai ter vaga só não sei quanto tempo daqui para frente. Porque ele não tem disponibilidade para te ouvir. Com Deus, o Criador do céu e da terra, nós não precisamos marcar, agendar uma audiência para Ele nos ouvir. Porque Ele tem os seus ouvidos abertos, atentos para a oração dos seus filhos. Aqui nós temos o relacionamento do Pai, Pai nosso. Nós podemos falar também com o Espírito Santo, podemos falar com Jesus, né? Quantas vezes a gente pode orar, bom dia Espírito Santo, ele foi enviado para estar conosco, para habitar em nós, nós somos templos do Espírito, ele habita em nós, ele é uma pessoa, pessoas se relacionam. Espírito Santo, o Senhor é muito maravilhoso, eu te adoro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te adoro Trindade, né? A Trindade, Ele é Pai, e um Pai, Ele sempre está disponível para atender os seus filhos. Então, que a oração seja para nós um estilo de vida, seja para nós uma alegria, seja para nós uma bênção, uma dádiva valorizada por cada um de nós. Deus te abençoe. No próximo domingo estamos aqui novamente para continuar compartilhando da palavra do Senhor.